Olá, me chamo Clemilson Farias, sou acriano, produtor executivo do filme Montanha Dourada, que foi produzido no estado do Amapá no ano de 2018 e 2019. A inspiração para produzir o filme ela surgiu principalmente das relações que a diretora já vinha estabelecendo nas comunidades onde tinha a presença de garimpos. Cassandra Oliveira, diretora do filme, ela é agente público e trabalha nessas comunidades. E ao longo dos anos ela foi entendendo e se aproximando dessas comunidades que têm os garimpos. Mas, de certa forma, o trabalho dela não permitia uma maior aproximação, né, dessas relações, da maior aproximação com esses agentes, entender as relações ali que eles estabeleciam ali. Então, quando surgiu a possibilidade de se fazer um filme, um documentário nessa região, ela pensou primeiro já em fazer um documentário sobre as pessoas que estão no garimpo. Um projeto de escuta, onde escutar essas pessoas, muito mais do que falar e muito mais do que ficar trazendo questões para eles, era ouvi-los, né, num processo de escuta atenta e aberta. A gente produziu o filme nos anos de 2018 e 2019, no garimpo do Lourenço, que é um garimpo mais antigo do Brasil, em atividade contínua. Esse garimpo ele é administrado por uma cooperativa, é um garimpo legalizado, e graças à atividade e o apoio da cooperativa a gente conseguiu trabalhar e manter uma relação ao longo desse tempo, né, que a gente estava lá desenvolvendo o filme e produzindo. Em questão financeira, esse filme só foi possível graças a ter sido selecionado no primeiro edital de produção audiovisual do estado do Amapá, um edital que foi na categoria de co-investimento com a Agência Nacional de Cinema, e foi um edital importante porque pôde viabilizar várias obras, né? Então, quando a gente, ao longo desses 2 anos, a gente teve esse processo de conhecer, de se acercar dos personagens, de escutá-los, né? De entender seus anseios, as suas questões assim muito mais existenciais que os atravessavam. E foi assim que a gente tentou, né, realizar esse filme, muito mais com um filme de escuta do que de questionamentos, né, nesse sentido. Eu estou falando aqui para vocês que é uma audiência de um festival que aconteceu basicamente online, e quando eu penso assim a relação cinema e internet, para mim é uma relação cinema, eu entendendo cinema como salas de cinema, né? E internet eu acho que é uma relação complementar, porque a gente pode pensar que a gente pensa, né, e a gente vê a realidade que no Brasil somente 5%, né, dos municípios do país tem salas de cinema. Então quando a gente está falando de cinema, a gente tem que estar pensando quem acessa esse cinema, qual o cinema que a gente está falando, né? E aí com essa proliferação da internet, com maior acesso à internet, eu acho que isso possibilita, de certa forma, a gente conseguir ter acesso a produções que antes eram quase que impossíveis a gente ter, né? Mesmo a gente vivendo aqui na nossa região uma problemática do acesso à internet ser ruim, né? Enfim, ter pouca incidência de banda larga. Aqui a gente vê que o maior consumo de internet na região norte ainda é internet de dados, né, em vez de ser internet fixa. Eu entendo e eu vejo a internet e o cinema como umas ações assim complementares, né? Nem eu divulgo como pelo fim da experiência do cinema, da sala escura, mas também não acho que a internet veio para acabar com o cinema. Graças à internet a gente consegue ter acesso, por exemplo, e participar de vários eventos hoje, de vários festivais, né, que fizeram suas versões online agora, ou híbrida, né, agora. Eu acho que, inclusive, eu entendo o caminho o futuro do cinema e o futuro para onde eu acho que o cinema ele caminha.
nessa relação cada vez mais próxima, né, com a sua audiência. E eu acho que uma forma de você se aproximar com a sua audiência é entender onde ela está. E hoje em dia a maioria da nossa audiência, né, das pessoas que vão ver nosso conteúdo, eu acredito que elas estão na internet, né? Elas estão na internet, elas estão nas redes sociais, então eu acho que o cinema, o futuro do cinema, mesmo um cinema clássico como a gente pensa, né, o cinema como essa experiência sociológica, cultural, enfim, de ir para a sala de cinema, o futuro dele está nessa relação de diálogo com essas audiências, onde está a minha audiência, onde eu vou encontrar, onde eu vou conseguir dialogar com ela, aonde eu vou me conectar com esse público, né? E nesse processo quando a gente fala isso, a gente se questiona e pensa também no próprio Montanha Dourada, né? Porque quando eu penso na minha audiência de quem vive dentro das comunidades, eles têm acesso muito mais à internet por WhatsApp ou do que muitas vezes por outros meios, né? Então, eu acho que a gente ter acesso a esse conteúdo e ter acesso a novas formas de acessar o conteúdo, novas formas de conectar com o público, para além do cinema tradicional, eu acho que é aí o futuro, é aí o lugar onde eu entendo que vai estar o nosso cinema e vai estar o nosso diálogo com o nosso espectador, entendendo onde ele está e como eu vou me comunicar muito mais com ele. Abraços, obrigado, até a próxima.